Bom dia, igreja. Bom dia. Isso, bom dia, pode melhorar. Bom dia, igreja. Bom dia. Amém. Que a graça e a paz de Jesus seja com vocês essa manhã. Amém? Amém. É muito bom poder estar na casa de Deus, né? Mais um sábado. A gente teve uma semana bem corrida, mas aqui estamos pela graça do Senhor para a gente louvar e agradecer ao nosso Deus. Em todas as igrejas do nosso Adventista Sétimo Dia, hoje está se encerrando a semana de oração jovem, né, como título geral, Meu Lugar no Mundo. E hoje, nada mais nada menos do que nós falarmos sobre um pouco desse encerramento hoje. Bom dia aos amigos do canal Voz Ativa também, seja muito bem-vindo nessa manhã, que a paz de Jesus seja com você nessa manhã também. São 11 horas e 5 minutos, nessa data, né, de 25 de julho de 2026. O mês está terminando e o ano também está caminhando para o seu fim. Falta apenas aí 5 meses, podemos dizer, para o ano acabar, né? Agora fala 6 meses, mas 5 meses, porque mês de julho, no mês 7, mais 5 de agosto até dezembro, terminamos aí o ano de 2026. Muito bem, meu lugar no mundo, pertencimento, restauração em Cristo Jesus. Quando fala de meu lugar no mundo, nós entendemos que eu e você vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós vamos entender de que nós vamos tratar de um personagem aqui que ele é parecido muito comigo, com você. Embora seja homem, mas a Bíblia, quando fala homem na Bíblia, se retrata homem e mulher no contexto geral. E Deus nos colocou neste mundo, não por acaso, porque Deus ama a cada um de nós. Deus tem um plano para a nossa vida. Somos importantes para Deus. Ele conhece cada um de nós e sabe o que é melhor para nós. E nós dependemos de Deus para a nossa vida neste mundo, porque sem Ele a gente não é nada. Nós somos mais do que vencedores se estivermos aonde? Na pessoa de quem? Na pessoa de Cristo Jesus. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 5 agora. Evangelho de Lucas capítulo 5, você já deve conhecer essa história. A gente pode colocar como encontrar respostas, né? Mas o título do sermão é Meu Lugar no Mundo. Lucas capítulo 5, verso 1 a 11. Vamos falar sobre a pesca maravilhosa de Pedro. Vamos tratar desse personagem, o qual ele é uma pessoa que era impossível, uma pessoa que andava nu, falava palavrão, tinha dupla face. Uma hora ele queria servir a Deus, outra hora ele não queria servir a Deus. Esse é Pedro. Será que você identifica com Pedro? Será que a gente tem, se tratando de mulher, temos mulher de duas faces, homem de duas faces? Lucas capítulo 5, verso 1 até o verso 11. Todos acharam? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, pedindo para que o Espírito Santo ilumine nossa mente na compreensão da palavra de Deus. Oremos. Santo e bom Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Queira abençoar cada irmão, cada irmã, cada jovem, a cada criança, a cada líder e a cada família dessa igreja que Ele está representando a sua casa, o seu lar. Abençoe a todos os amigos do canal Voz Ativa também. Conduza a nossa vida, restaura, prepara nós para o teu reino e nos concede a tua paz e o teu perdão. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos em nome e por amor do nosso amado Redentor Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. A igreja diz? Amém. Me acompanhe na leitura então, por gentileza. Lucas capítulo 5, verso 1 até o verso 11, diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Verso 2: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Verso 3: entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco às multidões.
Quando acabou de falar, disse Simão: vaste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e romperam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado do barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pico, ou seja, a ponto de afundar. Verso 8: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiraram, e se apoderou deles e todos os seus companheiros. Verso 10: bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram também seus sócios. Disse Jesus: Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguir. Esse texto talvez você já deve ter lido, já ouviu o sermão diversas vezes, mas o fato de que Jesus chamou Pedro, ali tinha 2 barcos, usou como púlpito, como uma plataforma para pregar a palavra de Deus, porque a multidão então, eles pressionavam Jesus para porque ouvir a sua palavra. Rede vazia, porém o coração cheio. Pedro passou a noite inteira o quê? Tentando pescar, mas não conseguiu um peixe. O chamado de Jesus exige entrega total. Ao Jesus ordenar que Pedro vencesse a frustração, lançasse as redes, Jesus demonstrou que a obediência supera a lógica humana. O milagre revelou a divindade de Jesus, levou Pedro ao arrependimento, transformado de pecador, de pescador de peixe, a pescador de homem. Perceba que Jesus quer entrar no seu barco. Jesus, ele escolhe a sua rotina diária e o trabalho. Pedro usou como púlpito para ensinar a multidão. Isso nos mostra que Deus quer fazer presente em todas as áreas da nossa vida, incluindo o trabalho, profissão. Devemos estiver ali representar Jesus, ser luz do mundo, convidar as pessoas para entrar no barco e entender que em meio às lutas, Jesus estará com você e estará comigo. E ali, Pedro não tentou resolver as coisas sozinho. Pedro então ouviu a palavra de Jesus. Jesus entra no mesmo barco com a rede vazia, isso é pertenciamento. Jesus entra no barco e transforma aquele ambiente de trabalho, de fracasso, em um ambiente de milagre e de vitórias. A obediência acima da experiência. Pedro é um homem experiente de pesca. Pedro, porém, não confiou em si próprio, mas ao ouvir a palavra do mestre, falou: mestre, sob tua palavra lançarei as redes. E assim lançou. Uma fé genuína, obedeceu, mesmo a meio à frustração, não ter pescado a noite inteira, mas sobre a palavra de Jesus, ele obedeceu a palavra. Nós pertencemos a Jesus. Ele não exige de nós uma rede cheia, ele quer entrar em nossa vida. Jesus, ele quer transformar cada um de nós. Ao reconhecermos a nossa condição pecaminosa, entendemos que nós não somos deste mundo. A Bíblia diz em 1 Pedro 2, 15, 1 João 2, 15, 17, de que não ameis o mundo nem o quê? As coisas que é do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. Mas a grande realidade é que muitas pessoas hoje preferem amar as coisas seculares do que as coisas divinas. Cada dia devemos buscar o perdão de Deus, a transformação, o reino eterno. Pedro é um homem de contraste, ousadia, impulsividade e foi transformado por Jesus. Pedro nasceu em Betsaida, era filho de João, irmão de André. Está lá no Evangelho de João 1, verso 42. Ele morava em Cafarnaum, onde tinha um pequeno negócio de pesca, em sociedade com Zebedeu e seus filhos, Tiago e João. Pedro era casado, porque a Bíblia diz que
Jesus curou a sua sogra, está lá em Mateus 8, 14, 15. Pedro também viajava com sua esposa, 1 Coríntios 9, verso 5. O nome original de Pedro é Petros, quer dizer pedra pequena, mas no aramaico quer dizer Simão Pedro. De Simão passou a ser chamado Pedro, ou pedra lascada, ou cascalho, mas portanto grave esse nome. Pedro quer dizer Petros, pedra pequena. Cristo é a rocha, uma pedra indestrutível. Aliás, para destruir uma rocha hoje se usa dinamite, fragmentos em grandes pedaços, mas Jesus jamais conseguirá ser destruído, porque Ele é o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele é o dono de tudo. Hoje o mundo pode dizer que manda e desmanda, mas quem manda no mundo é Cristo Jesus. Simão, agora de Cefas, nome em aramaico, você vai ser chamado Pedro, e ele levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, então agora passa a ser chamado Cefas. E disse então: o caráter de Pedro foi transformado depois de uma conversão genuína. Pedro conhece a Jesus através do seu irmão André. Pedro teve um encontro pessoal com Jesus, onde o seu nome foi mudado. Pedro se torna pescador de homens. Em Mateus capítulo 4, 18 a 22, Marcos 1, 16 a 20, o episódio da pesca maravilhosa se repete. Pedro atendeu ao conselho de Jesus, ouviu a voz do mestre. Pedro andou com Jesus durante 3 anos e meio. Porém, você sabe que Pedro negou a Jesus. Pedro posteriormente teve a sua vida transformada lá no Evangelho de João capítulo 21, depois que ele estava perante quando Jesus foi levado para ser crucificado, não estava sendo torturado. Agora Pedro contempla Jesus de longe, vê o galo cantar quantas vezes? 3 vezes. Alguém chega e fala assim: você é um deles. Não, jamais. Ele se afasta. Mas quando ele chorou amargamente depois de ter negado a Jesus, em João capítulo 21, versículo 15 até o final, Jesus chega para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus perguntou para Pedro, e Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. E no versículo de 15 até o versículo 18 de João capítulo 21, lá fala claramente que Jesus falou como Pedro morreria. E de fato Pedro falou assim: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. E ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Portanto, Pedro foi uma das pessoas que pregou o Evangelho, que mostrou Jesus para as pessoas. Assim, eu e você devemos procurar falar do amor de Deus, falar de Cristo para as pessoas, entender que nós estamos aqui não apenas de passagem, mas nós estamos aqui porque Cristo tem algo bom para a nossa vida. Hoje nós temos muitos Pedro dentro da igreja. Pedro que tem hora que tem um controle, Pedro que tem hora que quer controlar as pessoas, Pedro que tem hora que julga as pessoas. Um Pedro na vida. Não vou falar pedra, porque pedra não se fala, mas pessoas humanas que você está aqui essa manhã. Você é amigo do canal Voz Ativa, que nos escuta pela manhã. Você também pode ser um Pedro, pode ser transformado pelo poder de Jesus. Pedro, ao olhar diante daquela liderança que ele tinha, Pedro posteriormente se entregou a Jesus. Pedro assistiu ali os acontecimentos da vida de Cristo, a cura da filha de Jairo, a transfiguração, quando estava ele e Moisés. Eles perguntaram sobre o tempo do fim. Pedro estava lá quando Jesus estava no Getsemane, onde Jesus despertou eles para orar e eles estavam dormindo. Em outros momentos, alguns Pedros participaram de algumas cenas, como a preparação da Páscoa, a última ceia, correu para o sepulcro quando Jesus foi ressuscitado. Pedro e João andavam junto ao templo, curaram um coxo. Só pela sombra de Pedro as pessoas eram curadas. Pedro tinha um temperamento forte. Ele era forte e impulsivo, cheio de altos e baixos, como qualquer um de nós. Ora agia com sobriedade, com equilíbrio, ora ele agia sem sensatez.
ele vacilava, falhava. Pedro teve seus momentos de altos e baixos na vida. Tentou dissuadir Jesus, repreendendo que jamais aconteceria a morte de Jesus, e Jesus o repreendeu. Pedro cortou a orelha do soldado Malco. Jesus colocou novamente a orelha ali naquele lugar. Considerou ser um dos melhores momentos altos da vida de Pedro. Pedro tinha defeito como nós também temos, mas tinha suas qualidades. Em tudo ele foi aperfeiçoado por Jesus. Mesmo em constante inicial, Pedro também demonstrou ser corajoso e ousado. Pedro deixou tudo para seguir a Jesus. Pedro confessou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Está lá em Mateus 16. E Jesus falou: sobre essa pedra edificarei minha igreja. Foi um dos escolhidos para ver Jesus no Monte da Transfiguração. Pedro encontrou o dinheiro do imposto dentro da boca do peixe ao comando do próprio Jesus para pagar o imposto para César. Pedro foi o único discípulo que andou sobre as águas. Pedro disse: Senhor, para onde iremos que só o Senhor tem as palavras da vida? João 6, verso 68. Pedro chorou amargamente quando reconheceu que ele negou a Jesus 3 vezes. Pedro, após a sua pregação, 3.000 pessoas foram convertidas. Está em Atos 2, versos 14 até o verso 47. Pedro se converteu de tristeza e arrependimento para a entrega total a Jesus, a verdadeira alegria. Pedro então entendeu de que o perdão de Jesus está à disposição de todos. Pedro também foi ali ao sepulcro ver Jesus sendo ressuscitado. Pedro foi pescar com seus discípulos. Jesus apareceu na praia e disse: deixa tudo, vem e segue-me. Eles seguiam Jesus. Agora vem a hora da verdade. Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Jesus pergunta para você e para eu essa manhã: você ama Jesus? Você teria coragem de dar sua vida por Jesus? Não sei se os seus irmãos daqui sabem, os amigos do canal Voz Ativa, mais de 1.492 pessoas morreram nesse período desse ano na Nigéria. 1.492 pessoas morreram na Nigéria. Perseguição de políticos contra cristãos. A imprensa não fala, mas muitas pessoas morreram em prol da palavra de Deus, e mesmo assim eles continuam cantando, orando, louvando a Deus, porque não tem liberdade de expressão para expressar. Aqui no Brasil tem liberdade até um certo ponto, mas breve essa liberdade também vai acabar. E nós vamos fazer com tudo isso? Até nós falamos aqui de dupla missionária, trabalho, missão. Isso não é necessário falar, mas a igreja deve entender que a missão que Deus colocou na minha e na sua mão, a missão é dele, mas ele conta comigo e com você para pregar a palavra de Deus. Seria impossível o ser humano terminar a missão, mas a missão é de Deus, e ele conta comigo e com você para pregar essa mensagem. A mensagem de que Jesus está voltando, de que Jesus trará paz, perdão e restauração. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto nem dor, porque todo o mal será destruído. Nicarágua, por exemplo, o atual líder, ele basicamente cortou a liberdade de todas as pessoas lá. Prende cristão, prende pessoas e acaba com a liberdade de expressão. Que mundo é esse que vivemos? Que país é esse que o mundo vive? E muitas pessoas ainda apoiam essa ideologia. Jesus voltará para acabar com isso. Jesus voltará para colocar seu reino de justiça e de paz. Hoje, se você falar umas coisas abertas, daqui a pouco alguma coisa estará aí procurando, tirando para chegar à satisfação. Cristo voltará para acabar com isso. Por isso que Jesus quer transformar muitos Pedro por aí, muitas pessoas por aí, além de nós também, para nos dar um ar de eterna felicidade. Pedro e João pregaram o Evangelho em todos os lugares. Pedro testemunhou do homem que tinha curado pela fé em Jesus ressurreto. Ele falou assim: olha, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, levanta-te e andas. A igreja perseverará em oração. De 3.000 aumentou para 5.000 pessoas. Atos capítulo 4, verso 4 diz que os irmãos perseveraram unânimes em oração com a causa de Deus. Agora veja os eventos importantes do ministério de Pedro.
Pedro anuncia o Evangelho perante o Sinédrio. Pedro opera milagre com a sua sombra em Atos capítulo 5, verso 15. Pedro e os apóstolos foram livres da prisão. Pedro também faz sua primeira viagem missionária. Está lá em Atos 8, 14 e 25. Segunda viagem missionária em Líder, Jope e Cesareia. E também Pedro cura Enésio, um paralítico. Em Jope, Pedro ressuscita a Tabita Dorcas. Atos capítulo 9, verso 36 até o verso 43. Em Jope, Pedro tem a visão do lençol que descia dos próprios animais. Atos capítulo 10. Pedro vai a Cesareia, a casa do centurião de Cornélio, prega do amor de Deus para ele. Agora, Pedro estava na prisão, e quem estava orando por ele? Toda a igreja. Atos capítulo 12, versos 1 até o versículo 17. Agora, nesse episódio aqui, quando a igreja estava orando, quando Pedro chegou, quem veio ao encontro dele? Qual o nome daquela menina? Rod foi ao encontro de Pedro. Ela não sabia se ela falava para os demais irmãos que estavam orando ou se abria as portas, mas ela voltou calada, sorriso, alegre, feliz, e anunciou que Pedro estava livre. E Pedro chegou e fez: olha, fica tranquilo, o anjo do Senhor foi na cadeia e me libertou, porque a igreja estava orando por Pedro. Quando uma igreja ora, quando uma igreja permanece unida, o Evangelho de Jesus avança. E é isso que a igreja de Vila Clara precisa de fazer. 38 anos nesse local. Eu me lembro quando essa igreja fez a sua inauguração em 2005. Aqui você viu o pastor Bulhão, teve a Alessandra Samadella. A igreja tinha 500 pessoas nesse culto. Quem esteve aqui vai lembrar disso, que os mais jovens da igreja vai lembrar desse culto. E aí, o pastor Bulhão pregou, saiu, foi embora, a Alessandra Samadella foi embora, e a igreja ficou aqui plantada. Era no salão lá embaixo, começou aqui. 38 anos que essa igreja está aqui, nesse local. Muitas pessoas já vieram, ouviram a palavra, foram batizadas, saíram, voltaram, foram para outras localidades, mas a igreja tem feito o seu papel. Não tem aqui pessoas perfeitas, tem pessoas pecadoras, carentes da graça, da misericórdia de Cristo Jesus, como eu também sou pecador. Quando nós somos fatos de pecadores, a gente precisa de Jesus. Pedro teve a sua vida mudada. Pedro alertou para a pedra viva. Quem é a pedra viva? Jesus. 1 Pedro 2, 4, 8 fala que Cristo é a pedra que edifica a igreja. Agora, por outro lado, Pedro foi martirizado. E João capítulo 21, 18 a 19 fala claramente que, embora Pedro entendeu que Jesus falou como seria sua morte, algum tempo depois Pedro morreu. Naquela perseguição, cristãos se acerrou fortemente em Roma. E Nero, que pôs fogo na cidade, culpou os cristãos pela destruição de Roma. E aí Pedro e os demais cristãos foram mortos, perseguidos. Pedro, antes e depois, quais as lições que eu posso aprender de Pedro? Pedro foi transformado por Jesus. Ele acertou, falhou, pecou, se arrependeu, e Jesus o perdoou e o transformou. Pedro cresceu na graça e no conhecimento da palavra de Deus. 2 Pedro 3, verso 18. Pedro, como nós, teve medo, dúvidas, coragem, orgulhou-se, mentiu e chorou, mas se entregou a Jesus com ousadia, deixando tudo para trás. Seu temperamento forte e impulsivo foi transformado pelo amor, se tornou outra pessoa pela graça de Jesus. Pedro creu e confessou que Jesus é o Salvador prometido e vale a pena seguir Jesus. Com seu exemplo aprendemos que seguir a Jesus é mais do que uma euforia, do que uma coisa superficial, mas entregar uma entrega incondicional e procurar andar nos caminhos de Deus. Não há outro caminho nem palavras que apontam para a vida eterna, a não ser a pessoa de Cristo Jesus. Pedro entendeu que sem Jesus não havia outro lugar para ir, nem podia confiar em suas habilidades, mas Jesus estaria firme ao lado dele, aquele que se dispôs a entregar a Jesus. Pedro se tornou uma pessoa firme até o fim, mesmo sendo crucificado de cabeça para baixo, permaneceu firme à palavra de Deus. Pedro fortaleceu a muitos irmãos. Pedro escreveu os 2 livros, de 1 e 2 Pedro. Pedro não tinha estudo nenhum, mas escreveu essas duas cartas e deixou grandes exemplos para nós.
mostrando que a gente pode buscar Jesus, confiar em Jesus e, acima de tudo, fazer a sua vontade. Pedro nunca mais abandonou Jesus. Pedro teve uma vida de comunhão, de relacionamento com o Salvador e uma vida de oração. Isso chama-se pertenciamento. Pertenciamento é entender que Jesus não desistiu de Pedro e Jesus não desiste de você e de mim. No seu perdão é um novo começo. O meu lugar no mundo não é esse lugar, onde minhas falhas, o meu chamado não cancela, e Jesus nos leva para a sua graça redentora, que é nos trazer salvação. Jovens, amigos, irmãos e irmãs, meu lugar não é definido pela sua estabilidade socioeconômica, pela sua estabilidade acadêmica, pela sua estabilidade de casa, de carro, de bem, nada disso. A nossa estabilidade é entender de que Jesus deve estar aqui no nosso coração. Além do mais, Jesus é aquele que busca, que zela por mim e por você, e fala: filho, permanece até o fim para herdar a vida eterna. Jovens, irmãos e irmãs, Jesus não desiste de você. Os dias que vivemos hoje são dias maus, por isso devemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos oferece para achegarmos a Deus, e entender de que Deus quer dar o perdão, salvação, restaurar a nossa vida e fazer de nós novas pessoas em Cristo Jesus. Meu lugar no mundo é um lugar de perdão, onde minhas falhas não cancelam o meu chamado, mas me leva à graça redentora de Cristo Jesus. Vou repetir a frase: meu lugar no mundo é de perdão, onde minhas falhas não cancelam o meu chamado, mas me leva à graça redentora de Cristo Jesus. Aceite o perdão de Jesus na sua vida. Não deixe que nada te afaste dos caminhos de Jesus. Jovens, vocês que estão aqui essa manhã me ouvindo, não se afaste. Olha para cá, vocês jovens agora, o conselho é para vocês. Não se afaste dos caminhos de Deus. O mundo aí fora, eu vejo que a faixa etária de jovem tem 15 até 20 anos no máximo, não passa do que isso. Para os mais jovens que estão aqui, acima de 20 anos, até um pouco mais, não se afaste de Jesus. Eu, Daniel, não se afaste de Jesus. Você, amigo do canal Voz Ativa, não se afaste de Cristo Jesus. Que o mundo aí fora, nota zero. Quem aqui é professor? Sabe disso. A gente que dá aula no dia a dia em escola, ou quem já trabalha ou já trabalhou na escola, sabe que ser professor não é fácil de aluno. E, além do mais, mostrar para a escola de que você não veio da evolução, que você não é a explosão do Big Bang, que você não veio da evolução das espécies. Isso é algo muito complexo. Mas mostrar na Bíblia que você veio de Deus, que você é feitura do amor de Deus, isso é prazeroso. É entender de que Deus ama você e ama a mim da forma que somos. Quantos aqui é da Bahia? Pessoas que é da Bahia, levanta a mão bem alta aí para mim, me contar. Levanta a mão aí, vamos lá, vamos contar. Temos 1, 2, 3, mais 10 pessoas da Bahia. Quem aqui é de São Paulo? Natural de São Paulo mesmo? Quem nasceu em São Paulo mesmo? Ok, pessoas. Quem é de Minas Gerais? Minas Gerais, 1, 2, 3. Percebeu? Cada um de vocês, cultura diferente, estado diferente, pensamento diferente, vida diferente, mas todos somos filhos de Deus. Entre brancos e negros, ricos e pobres, todos nós somos filhos de Deus. Não tem diferença. E entenda de que Jesus, Ele quer transformar a nossa vida. Por mais que isso pareça difícil, mas vale a pena confiar em Jesus. Identidade. Sou perdoado, a graça me redefine. Você foi criado com um propósito. Pertenciamento. Não esqueça dessa palavra, pertenciamento. Jesus, Ele te busca, restaura para o reino eterno. Missão. O chamado é reafirmado, não cancelado. Somos feitura de Deus, criados à imagem
e semelhança de Deus. Devemos reconhecer sempre e nunca esquecer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Tudo que você foge do seu controle humano, o poder da vida e da morte, as forças da natureza, as leis que regem, tudo está sob o controle de Deus. Por isso ele é digno de toda confiança. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor reina e ele é rocha eterna. O Senhor Jesus quer transformar a minha e a sua vida. Eu quero terminar lendo com você Isaías capítulo 26, último texto dessa manhã. Abra sua Bíblia, por gentileza. Isaías 26, verso 4. Isaías 26, verso 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 26, verso 4. Todos acharam? Isaías 26, verso 4 diz assim: confiai no Senhor. Quanto tempo? Ih, rapaz, quanto tempo aí? Perpetuamente. Porque o Senhor que é o Deus, é uma rocha eterna. Quem que é a rocha aqui? Quem que é a rocha aqui, igreja? Jesus é a rocha. Se eu e você confiarmos em Jesus, teremos o que? Vida plena e perdão e salvação. Amém? Agora tem umas palavras aqui que eu gostaria que você falasse comigo. Repita essas palavras comigo, que é uma oração. Vamos falar todo mundo junto. Senhor Jesus, vou falar mais forte. Senhor Jesus, eu aceito o teu perdão. Eu aceito o teu chamado. Usa minha vida para que eu possa levar o teu evangelho ao mundo. Capacita-me na tua graça para que eu possa me manter firme em teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Que essa venha a ser a minha e a sua oração, que a gente possa se manter nos caminhos de Deus. Pedro esteve no mundo, mas não era do mundo. Jesus fala: filho, filha, essa manhã você é do mundo, mas não pertence ao mundo. Pertence a quem? Pertence a Cristo Jesus. Quantos nessa manhã têm um desejo de fazer esse compromisso com Deus? Amém. Amanhã estarei aqui falando sobre o novo céu e nova terra. Você é o meu convidado para mais um tema dessa semana de oração, tá bom? Coloquemos de pé e vamos cantar o hino a capela. Ó, que esperança! Esse retrata muito bem que nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. Vem cá a equipe de louvor. Essa música que a esperança ela é muito conhecida, é do hinário antigo 469. Vamos cantar ela sem acompanhamento. Quero ouvir as vozes dos irmãos, porque esse hino fala da esperança da volta de Jesus, e assim possamos nos preparar cada dia para a sua vida. Ó, que esperança! Do hinário novo eu não sei, mas no antigo é 469. Todo mundo conhece esse hino? Vamos lá? Oh, que esperança vive em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá. Amém? Oremos. Santo e bom Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome.
Obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre e o Senhor é bom para conosco. Nós acabamos de cantar, ó, que esperança! A esperança de que um dia nós estaremos com Cristo Jesus no céu. A esperança de que nós viveremos felizes. A esperança que nunca mais haverá morte, pranto e dor. Nada do que é mal. Só reinará eterna felicidade, paz e amor. Abençoe essa igreja. Abençoe os jovens, a liderança. Abençoe as irmãs, os irmãos. Abençoe cada lar aqui representado, Senhor. Que receba a bênção do Senhor, espiritual, física, emocional, social, familiar, profissional, financeira. Acima de tudo, Pai, que sejam restauradas vidas e vidas para o Teu reino. Abençoe a cada um de nós. Transforma a nossa vida, como o Senhor transformou a vida de Pedro. Nos conceda a graça, o perdão, a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. E abençoe a cada um de nós aqui presente. Dê a nós um bom sábado, um bom almoço. E muito obrigado por tudo, Jesus. Fique conosco hoje e sempre. E assim vamos orar a oração do Pai Nosso, todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A igreja diz: Amém. Que Deus abençoe você. Dê um abraço ao seu irmão e estaria à porta para cumprimentar. Deus abençoe vocês.